Vamos continuar resolvendo o simulado 2 de mestre amador. Esse aqui é o terceiro vídeo, onde nós vamos abordar as questões de 21 até 30. Você encontra os simulados e questões de prova lá em enaute.com/simulados-mestre. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Começando lá com a questão 21. A luz fixa. Isso aqui é sinalização náutica. A luz fixa é aquela que fica acesa o tempo todo e a luz não tem variação de brilho. Ou seja, é o que está descrito ali na alternativa Charlie. Ela é contínua o tempo todo acesa e ela é uniforme, é o mesmo brilho sempre. Todas as outras alternativas aqui não descrevem a luz fixa. Questão 22. O que querem nos indicar os sinais laterais? Também é uma questão de sinalização náutica. E aqui nessa simulaçãozinha você vê justamente uma breve navegação ao longo de um canal em que existem sinais laterais verdes e encarnados de um lado e de outro. E a embarcação ela vai navegar preferencialmente ali dentro desse canal balizado. Então, voltando aqui para as nossas alternativas, nós vemos que isso está descrito lá na alternativa alfa. Os lados boreste e bombordo de uma rota a ser seguida de acordo com uma direção convencional do balizamento. Para entendermos o que é essa direção convencional do balizamento, eu estou com um trechinho aqui da entrada do porto de Itajaí, lá em Santa Catarina. E nós vemos que aqui existe um canal balizado, com boias e luzes encarnadas de um lado e verdes do outro lado. A direção convencional do balizamento ela é a direção de quem está entrando no porto, chegando no porto, vindo de alto mar para a terra. Ou seja, é essa direção aqui. E é a partir dessa direção convencional do balizamento que se define não só as cores, mas também características dos sinais laterais. A principal característica é justamente a cor, que é encarnado por boreste e verde por bombordo. É assim que as boias, as cores das boias e outras características são dispostas para um balizamento no sistema IALA-B. O sistema IALA-B é o sistema de balizamento adotado aqui no Brasil. Existem outras regiões do mundo que adotam um outro sistema, o IALA-A. E a diferença entre o IALA-B e o IALA-A é que justamente trocam as cores. Onde aqui é vermelho, lá é verde. E aqui no IALA-B, onde é verde, lá no IALA-A, ele é encarnado. Inclusive, se você quiser voltar ali no simuladorzinho, você vai notar que lá está sendo utilizado o sistema IALA-A, não o IALA-B. Mas isso aí você pode voltar ao vídeo e ver depois. Para nós aqui, basta nós sabermos que a alternativa alfa é a correta. Questão 23. A boia que emite 2 lampejos brancos. E vamos aproveitar aqui para falar um pouquinho de cada uma dessas boias que estão aqui nas alternativas. Pode cair coisa na sua prova sobre essas outras boias. Então, o cardinal leste, ele indica que a leste dessa boia, no setor leste dessa boia, as águas são seguras. E essa boia aqui, ela emite 3 lampejos brancos. O cardinal oeste indica que a oeste da boia, setor oeste, tem águas seguras. Essa boia aqui, cardinal oeste, ela emite 9 lampejos brancos. O sinal especial, para você saber o que significa, tem alguma coisa ali, mas você teria que olhar algum documento náutico. Provavelmente a carta náutica ou o roteiro, alguma coisa assim. A boia especial, de sinal especial, ela emite uma variedade de lampejos, mas todos eles são amarelos. A boia de perigo isolado indica exatamente o que nós estamos vendo aqui. É um perigo naquela região, mas cercado por águas seguras, então é um perigo isolado. Essa boia aqui, ela emite 2 lampejos brancos e é, portanto, a resposta da nossa questão. Aliás, boia ou sinal, Aqui não é uma boia, mas a ideia é a mesma. E por fim, a boia de águas seguras indica que ali tem águas seguras ou meio do canal ou alguma coisa assim. E ela emite também vários tipos de lampejos brancos, que não se confundem com os outros lampejos brancos que nós já falamos aqui também. Por exemplo, ela pode emitir uma luz isofásica branca, que fica ligada a um tempo e fica ao mesmo tempo desligada, ou uma luz de ocultação branca. A luz de ocultação ela fica a maior parte do tempo ligada, ela desliga e liga rapidamente. Pode emitir um lampejo longo, ou seja, fica ligada, não é uma piscada, ela fica ligada um tempinho maior e a cada 10 segundos ela repete esse ciclo.
e também pode emitir um lampejo branco com uma piscada e um lampejo longo em seguida. Ou seja, não se confunde com todos os outros lampejos brancos. A gente precisa saber tudo isso para a prova? Não. Basta saber que a boia de águas seguras ela emite outros lampejos brancos, né, mas não se confunde com os cardinais, não se confunde com o sinal de perigo isolado ou qualquer outra boia que emita um sinal, uma luz branca. Questão 24. O odômetro de superfície tem o inconveniente de ter que ser retirado da água quando o navio... E olha, questão tirada de livro que nunca mais é atualizada, né? Porque um odômetro de superfície é um equipamento antigo. Mas basicamente o odômetro de superfície era um cabo colocado aqui atrás do navio e na ponta desse cabo tem uma hélice lá livre para girar. Então se esse navio ia mais rápido ou mais devagar, essa hélice girava mais rápido ou mais devagar. Girando também o cabo que estava ligado ao navio, que estava ligado a um equipamento que ia contando a quantidade de giros desse cabo. Então quanto mais esse cabo girava, mais rápido estava o navio. Agora só de olhar aqui e olhar as alternativas, a gente vê que se o navio começar a dar a ré, esse cabo tem que ser retirado, né? O odômetro de superfície tem que ser retirado. Então aqui é a alternativa eco. O que deve exibir uma embarcação à vela que também está utilizando o seu motor? E essa pergunta aqui ela é até ruim, viu? Porque embarcação à vela, estamos falando de RIPEAN aqui, né? Quando a gente vê o termo embarcação à vela, ela é bem definida lá no RIPEAN. O correto aqui deveria ser escrever o que deve exibir um veleiro com as velas içadas, com as velas abertas, que também está utilizando o seu motor. Porque embarcação à vela no RIPEAN é uma embarcação que não está utilizando o motor. Tá? Isso aqui é definição legal, tá, pessoal? Mas é o seguinte, né? Vamos pegar esse veleiro aqui. Se esse veleiro aqui ele ligar ao seu motor, ele passa a ser considerado uma embarcação de propulsão mecânica. E, portanto, ele tem que seguir as regras de embarcação de propulsão mecânica. E ele sinaliza essa condição de dia colocando um cone com um vértice virado para baixo na sua parte de vante, onde melhor possa ser vista. Então isso aqui é a alternativa C, uma marca em forma de cone com o vértice para baixo. Questão 26, também é RIPEAN. Então as regras do RIPEAN, elas se aplicam a todas as embarcações em mar aberto e em todas as águas a este ligadas navegáveis por embarcações de alto mar. A alternativa ECO. Isso aqui é uma definição lá do RIPEAN. Novamente RIPEAN. De acordo com o RIPEAN, Regulamento Internacional para Evitar o Abarroamento no Mar, o comandante de uma embarcação com capacidade de manobra restrita não terá preferência sobre uma embarcação. E é o seguinte, embarcação fundeada e ligada à terra, essas aqui nem vêm ao caso, tá? São embarcações que não estão se movimentando. Não são embarcações consideradas em movimento pelo RIPEAN. E as regras de manobra entre embarcações no RIPEAN, elas só são aplicáveis a embarcações em movimento. Então, uma embarcação fundeada não é uma embarcação em movimento, uma embarcação ligada à terra não é uma embarcação em movimento. Então, essas alternativas aqui, elas já naturalmente caem fora, né? E a gente pode até imaginar por quê. Pode ser que essas embarcações aqui nem tenha ninguém a bordo, né? Vai fazer o quê? Só desvia dessa embarcação e pronto. Bom, e o RIPEAN, lá na sua regra 18, responsabilidade entre embarcações, ela justamente estabelece, digamos assim, o grau de preferência entre os diferentes tipos de embarcações legalmente definidas lá no RIPEAN. Então a embarcação de propulsão mecânica, ela está lá no fundo, né? Ou seja, ela desvia de todas as outras embarcações. Já a embarcação à vela, ela desvia de todas as outras, menos da embarcação de propulsão mecânica. Já a embarcação engajada na pesca, ela tem preferência sobre a embarcação à vela e embarcação de propulsão mecânica, mas ela não tem preferência sobre a embarcação com capacidade de manobra restrita e sem governo. Já olhando na parte lá de cima do quadro, as embarcações com capacidade de manobra restrita e as embarcações sem governo, elas têm preferência perante todas as demais. Mas não existe uma preferência entre essas duas, tá? O RIPEAN não coloca uma preferência entre elas. Depende muito da situação, tá? O RIPEAN, espertamente, não definiu essa preferência. Embora muita gente aí
explique, fale erroneamente que a embarcação sem governo tem preferência sobre a embarcação com capacidade de manobra restrita. A essas pessoas eu já desafiei a me mostrar onde está escrito isso no RIPEAN, até agora ninguém conseguiu me mostrar. Então não tem preferência entre elas não, tá? Então, olhando as alternativas aqui, a embarcação com capacidade de manobra restrita tem preferência sobre a embarcação de propulsão mecânica e embarcação à vela. Então, a alternativa Charlie aqui é o que sobrou, né? Não existe uma preferência entre a sem governo e a embarcação com capacidade de manobra restrita, conforme acabamos de falar. Questão 28. A sigla DOP, associada ao GPS, significa... E não tem jeito, a gente tem que saber essas siglinhas, tá? Isso aqui é Dilution of Position, ou seja, diluição da precisão da posição. A alternativa Bravo. Ele indica basicamente a precisão da sua posição, devido a certos parâmetros que são levados em contas aí pelo GPS. Questão 29, também é sigla de GPS, SOG, Speed Over Ground, ou seja, velocidade no fundo. É a velocidade com que realmente você está evoluindo em relação à superfície do planeta, a Terra, né? Que é o que está lá na alternativa alfa. Questão 30, última desse vídeo aqui. Depois nós vamos continuar lá no quarto vídeo e último. É sobre o EPIRB, esse equipamento que está mostrando ali, né? Esse equipamento é um equipamento de emergência. Ele pode ser acionado manualmente ou automaticamente. Ele lança um sinal, emite um sinal que é captado pelos satélites do sistema COSPAS-SARSAT, que faz parte lá do sistema GMDSS, né? Então, uma coisa que a gente estuda mais a fundo lá, principalmente em capitão amador, tá? Então, esse equipamento aqui, para se comunicar com o satélite, na verdade não se comunica, ele emite um sinal que o satélite capta, não há uma comunicação ida e volta, só ele fala com o satélite, né? Esse equipamento, ele emite um sinal na frequência de 406 MHz, alternativa Charlie. Próximo vídeo, vamos lá para as últimas 10 questões do simulado 2.